XVI, em que Martinho Lutero sofria também dessas crises, né? Da crise de depositar confiança, e às vezes essa confiança não produzia os efeitos que você gostaria que produzisse. Ele tinha essa crise. E na busca da palavra de Deus para resolver essa crise, ele encontrou num advérbio grego, o nome Corã, tranquilidade para o seu coração. Corã significa diante de, face a, e que nós só conhecemos, eu só conheço, você só conhece aquilo que está à nossa frente, Corã. Porque só Deus prescruta o coração. Só Deus. E isso, de certa forma, tranquilizou o meu coração. Terça-feira à tarde, final da tarde, precisava voltar para São Paulo depois de uma semana intensiva de aula. A gente volta cansado. E eu estava sentado, chegou um senhor, cadeirante, pelo menos veio na cadeira de rodas, de terno, pensei que fosse advogado. Aí estava começando a ler um texto de Boff sobre Pai Nosso. E ele me disse: se as pessoas orassem mais, o mundo seria diferente. Aí a sua esposa disse: ele é pastor. Aí nós conversamos. Pastor Pedro Mendes, 95 anos. Pastor interino de 2 igrejas. Estão sem pastores. Prega toda semana. E disse: olha, eu tento pregar sempre em pé, tem um dia que eu não consigo. E Deus me deu outra lição na vida. Que Deus tem um tempo dele para as coisas. É o Deus que falou comigo através de um texto do século XVI, aliás, 17, não 16. É o Deus que falou comigo sobre o testemunho de um homem que milita no reino de Deus há muitos anos. Me deu um livro titulado Perdão. O que eu quero dizer com isso é que para ouvir Deus, para ouvir a voz de Deus, eu preciso estar atento para o que Deus fala. Eu preciso estar atento à palavra de Deus, porque a partir da palavra de Deus, Ele fala ao meu coração. E um dos sentimentos, uma das formas de ser de Jesus, ou de expressar quem era Jesus, tem a ver com as oportunidades para o ensino, ou a oportunidade de ensinar, de falar acerca do reino de Deus nas oportunidades. O texto que vamos ler é no Evangelho de Lucas, capítulo 5.
Evangelho de Lucas, capítulo 5. Pelo menos para a minha vida, na leitura desse texto, eu aprendi 4 coisas. Quatro ensinos práticos que eu posso levar comigo para segunda-feira. Diz o texto, é um texto que você vai encontrar em Marcos, primeiro evangelho escrito, que é bem típico da construção do texto de Lucas. Vai encontrar em Mateus capítulo 4, mas encontrará de forma mais plena no seu texto, a sua narrativa, nesse texto de Lucas. E a palavra de Deus diz o seguinte: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, observe isso, essa multidão não estava aqui para Jesus curar, que era muito comum, e cá entre nós estavam certos, coerente, muito coerente. Mas o texto diz que ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido do bairro, haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiam. O que posso aprender nesse texto? Primeiro, é a oportunidade e a capacidade que Jesus nos tem e nos mostra quanto ao ensino. Nós temos muita facilidade em formalizar o ensino. Nós desprezamos muito as oportunidades de uma conversa que traz ensino. Isso com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com pessoas mais simples. Por quê? Um espírito que não é ensinável, ou aquele que não tem um espírito ensinável, pode pensar que na simplicidade das coisas da vida, ele não tem o que aprender. O texto diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. E o que fez Jesus?
tomou uma posição estratégica e foi lá, ficou em cima de um daqueles barcos, começou a ensinar. Se abrirmos nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, a partir do verso 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E também as atarás por um sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Na realidade, o texto vai destacar aqui, irmão, a oportunidade que temos para o ensino. Você que é vô, vó, você que é pai, às vezes nós nos frustramos com o resultado do nosso ensino. Há um momento que o mundo, quando eu falo mundo aqui, eu estou pensando nesse caso do mundo espiritual, que tem a visão comprometida a partir de Satanás. Estou falando naquele ensino que é o oposto do ensino fundamentado nas escrituras que ensinamos. Algumas coisas, algumas bênçãos são dadas a um pastorado longo, e algumas tristezas muito profundas são resultantes de um pastorado longo. Mas eu costumo dizer que a última página ainda não foi escrita. Por isso eu continuo ensinando. Por isso continuo ensinando a seus netos, ainda que os filhos te proíbam ensinar. Estou falando da palavra de Deus. Não abra mão de ensinar. E não abra mão de aprender. É sempre tempo. Mas eu aprendo com Jesus essa capacidade. É o ensino de quem caminha andando. Eu não sei se essa é a experiência de vocês, mas ao longo da nossa vida escolar, nós tivemos ou temos alguns professores que até debaixo de uma árvore não tem aula. Que é tão prazeroso beber do ensino e da vivência daquela pessoa, que em qualquer lugar você absorve. Isso pode ser a conversa com o pai, pode ser a conversa com a mãe, com o tio, com o avô, com o pastor, com alguém que tem influência sobre você, pelo menos na questão do ensino. E eu aprendi com Jesus nesse texto. Jesus não ficou aqui, tem muita gente, eu não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Tem. Às vezes o silêncio ensina. O silêncio ensina. A atitude ensina. Aliás, o grande ensino da ética nessa época é o ensino da ética da atitude. Porque de discurso, o povo está cheio. O texto diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia, ao lago. Observou que os pescadores tinham descido, porque eles deviam estar no barco. E observou que eles estavam lavando a rede, ou as redes.
E Jesus diz lá no capítulo 3, que Jesus pediu que se afastasse um pouco e começou a ensinar o barco. Dali ensinava as multidões. Até hoje, eu aplico coisas na minha vida que aprendi com meu pai, que fisicamente demonstra que está no caminho de volta. Coisas com a minha mãe, coisas com meus avós, coisas com meu pastor. Mas principalmente de Jesus. Então eu tenho procurado conhecer o Evangelho de Lucas e dividir isso com os irmãos. Talvez tivéssemos uma série de outras temáticas a abordar, mas eu não me permito abrir mão do texto bíblico para cuidarmos de outras coisas. Talvez fosse mais oportuno numa conversa íntima com a igreja. Mas eu quero enfocar aqui o ensino de Jesus. E quando eu enfoco o ensino, eu enfoco também a necessidade de termos espírito ensinável. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós temos um espírito muito duro, às vezes, para aprender o que Jesus quer ensinar. Todos nós. Especialmente quando aquele ensino nos desagrada. Quando aquele ensino quebra paradigmas. Quando aquele ensino fala de misericórdia, de graça, e não de justiça vingativa. Uma segunda lição que eu aprendi nesse texto. E essa segunda lição me fez reportar o capítulo 15 de João, quando Jesus diz, no versículo 5, eu sou a videira, vós sois as varas. Ele é videira, nós não somos videira. Vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E sabe, irmãos, eu penso, que falo, que quanto maior o nosso grau de responsabilidade com a vida e com as coisas, mais dura é essa lição de aprender que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Porque o texto não fala de algumas coisas, fala das coisas corriqueiras da vida, fala do dia a dia da vida, do cotidiano da vida, né? Jesus está dizendo, olha, vocês não conseguem realizar o cotidiano da vida sem a minha ajuda. Você não consegue abrir a sua loja na segunda-feira pela manhã sem a minha ajuda. Você não consegue ir para o seu emprego na segunda-feira de manhã sem a minha ajuda. Você não consegue enfrentar a sexta-feira quando o departamento pessoal te chama às 4 horas da tarde, né? E alguns vão passar isso nesses períodos de festa de fim de ano, dizendo, olha, você está demitido. Você não consegue suportar uma afronta. Porque nem sempre, irmão, nos lagos da vida, só tem carpas. Nem sempre nos lagos da vida só tem tilápias. Está cheio de traíra. Está cheio. É a vida. É a mulher que decepcionou-se com o marido, é o marido que decepcionou-se com a mulher, são os pais que fizeram tudo pelos filhos, por um filho de repente descobre que ele não é aquilo que pensava que é. São os filhos que são educados no caminho do Senhor e tomam
uma vida por um caminho que não é o que você ensinou? Eu não posso viver o meu cotidiano sem a ajuda de Jesus. Isso é muito traumático para quem é responsável demais pela vida. Para aquela pessoa que acorda às 5 horas, não é 5 horas de 1 minuto, ele acorda às 5. Às 5h15 ele tem que estar na mesa tomando café. Às 5h30 ele tem que estar saindo. Tal hora, tudo marcado, horário, tudo marcado, tudo marcado. Se comporta assim, o padrão é esse, o padrão é aquele, né? A gente faz a vida regrada. De repente vem algo na vida, você sai para pescar e não pesca nada. Aí Jesus disse: se afastem e lancem outra vez as redes. Isso é tente de novo. Mas eu digo: Senhor, já é a 10ª vez que eu tento isso. Senhor, tu sabes que há 30 anos eu tento. Há 30 anos eu levo esse casamento, tu sabes como, e tu não me abençoaste com a viuvez ainda. Senhor, saí a semana toda. Mandei 200 currículos. Sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz: Simão, mestre, trabalhamos a noite toda. Eu tento isso há muitos anos, Senhor. Tu sabes há quantos anos eu faço isso para o meu filho e para a minha filha. Eu falo isso para meu filho e a minha filha. Tu sabes há quantos anos eu prego para o meu marido. Tu sabes há quantos anos, há quantos médicos eu fui. Aí ele diz: lance as redes. E ele diz: tudo bem. Sobre a tua palavra, ele diz: mas, porém, sobre a tua palavra, sobre é em cima da palavra, né? Debaixo da palavra. Sobre. Palavra, a minha ação está debaixo da palavra de Deus. E a palavra, que eu sei quando você está nesse metrô que passa o horóscopo do dia, você fecha os olhos para não ler. Não é verdade? Às vezes você vê os crentes de olho fechado lá na hora que passa o horóscopo. Né? Porque crente não tem horóscopo. Né? Não é isso? Eu penso que é isso, porque eu vou no metrô, vejo o povo de olho fechado nessas horas, porque não quer ver aquilo ali. Né? Mas todos sabem e perguntam: qual é o seu? Aí Pedro diz: eu vou lançar sobre a tua palavra. Quando você executa, você executa a partir de um método, não estou falando de ensino, de um princípio que você aprendeu. E a palavra me ensina que eu vou tentar de novo. Mas eu vou tentar mais consciente que eu estou fazendo isso debaixo da palavra de Deus. E o texto fala que houve uma grande pesca. E isso causou um certo constrangimento ou perplexidade, porque eu ainda hoje fico perplexo diante dos atos de Deus. E eu quero que Deus conserve isso comigo. Gostaria. Isso não pode ser rotina, ainda que seja do dia a dia, mas eu não posso ficar indiferente às ações de Deus. Eu tenho que reconhecer um ato de Deus. Eu preciso reconhecer um ato de Deus, gente.
Eu preciso reconhecer o cuidado de Deus. Os irmãos não sabem quanto foi importante para mim o contato lá com o pastor Pedro. Os irmãos não sabem como foi libertador para mim o texto lá do Lutero sobre isso, sobre confiança. E a palavra de Deus mostra, e isso a gente aprende, é que você precisa continuar tendo a sua perplexidade diante do que Deus faz. Pode ser 10 centavos. Pode ser um livramento. Pode ser um filho que não adoece quando você está sem dinheiro para remédio. Pode ser um livramento na estrada. Aqui o que eu gostaria de aprender com Jesus é que, e com esse texto, é que diante das ações de Deus, eu reconheço o meu pecado e a minha fragilidade. Eu não tenho mérito. Graça não é meritória. É o amor de Deus, que tem uma infinidade de outras pessoas mais necessitadas, mais fiéis, mais carentes, com muito mais possibilidades do ponto de vista humano. E Deus cuida de mim e ainda me abraça. Então eu aprendo nesse texto que Jesus usa a oportunidade para ensinar, e use sempre, nem que seja pelo silêncio. Quem quer viver piedosamente vai enfrentar perseguição. Quem quiser se aproximar cada vez mais dos ensinos de Jesus vai ser chamado de tonto, de tolo, de besta, de idiota, sei lá o que for. Agora, há um quarto ensino aqui que eu vou ter que concluir com ele. Jesus nos ensina a oportunidade de aprender e de ensinar. Volto a dizer, das grandes lições que eu aprendi na vida foi com aquele irmão Pedro, lá São Pedro da Aldeia, acho que era o nome dele, Silas, o vendedor de picolé. Daquele que não podia chamar Sprite porque a língua ia lá na frente, que não tinha dente. Um vendedor de picolé, mas que trouxe uma visão, um ensino bíblico para a minha vida. Naquele momentinho ali conversamos sobre coisas da vida. Eu preciso estar atento. Porque quando eu não estou atento, eu não escuto nem freada de caminhão grande. Jesus ensinava, eu posso aprender isso com isso, mas ele ensina com humildade, ele não ensina com arrogância. Mas também ele me ensina a ter um espírito ensinável. Segundo lugar, sob o debaixo da palavra e da autoridade dele, eu posso tentar de novo. Crente é bicho teimoso. Quando se apropria da fé para tentar, ele não cede. Ele continua lá, porque as nossas orações não têm a ver com cronos. Eu não oro depois de morto, mas a minha oração continua viva diante do Pai, mesmo que eu já esteja com o Pai.
que eu coloquei no trono de graça dele. É a oração do seu pai e de sua mãe enquanto vivos, que orava pela sua salvação. E você só vai descobrir isso aos 80 anos. Deus pode fazer. Terceiro é que a ação de Deus ainda causa perplexidade e precisa causar. E terceiro é que Deus pode dar uma guinada na nossa vida. Diz as más línguas que foi o sindicato dos peixeiros da época que inventaram esse negócio de comer peixe na Semana Santa. Os sócios saíram lá, ficaram delírio e inventaram aquela história. Mas o que eu quero mostrar é que debaixo da palavra de Deus, Deus pode fazer e realizar grandes mudanças na nossa vida, grandes guinadas. Jesus disse: olha, vocês agora não serão mais pescadores de peixes, mas serão de homens, né? E aí vocês conhecem a trajetória desses discípulos aqui. Eu ando diariamente, como se naquele dia Deus fosse fazer uma grande mudança na minha vida. Ainda que ela não aconteça, e o dia seguinte eu vou viver do mesmo jeito. Isso não me impede de sofrer as mazelas dos meus limites humanos. Mas eu sei em quem tenho crido. E sei que Deus, na sua ação poderosa, Ele pode irromper na minha história, na nossa história, a qualquer momento. Como povo, nós nos afastamos de Deus. Os tempos promissores que tivemos possibilitou que muitos se afastassem de Deus, pelo consumo, por uma série de coisas. Eu creio que Deus continua sendo o Senhor da história. Esses dias eu ouvi de um professor que está na Alemanha. Tivemos aula com ele segunda e terça. Que parte, é lógico, tem os aspectos legais de tudo, de toda essa quantidade de imigrantes na Alemanha, aquilo que a primeira-ministra tem feito, além de todas as causas políticas, que ele tem uma causa cristã. O pai era pastor e o pai ensinou isso. O que é que você aprendeu? O que é que você está ensinando? O que você aprende de Jesus? Aí vem só que a guinada, né? Mas a guinada, ela é consequência, primeiro, da nossa submissão à palavra de Deus. Não podemos fazer uma palavra nossa ao bel prazer. Nós sofremos. Qualquer um de vocês que quiser estender a mão para alguém, a quantidade de pessoas que serão contrárias a isso, mesmo num ambiente chamado cristão, é muito maior do que os que vão dizer: isso mesmo, irmão, isso mesmo. Então o seu compromisso é com Jesus. Seu vínculo de aprendizado é com Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é Senhor. E debaixo da autoridade dele eu posso não ter somente, mas passar a não ter. Posso. Eu posso passar a andar a pé. Por ele eu posso. É confortável? Nem sempre. Mas o que eu preciso saber é que na medida que eu coloco a minha vida
em submissão a Jesus, ao seu ensino, à sua palavra, as ações da minha vida começam a ter uma razão diferente, uma forma diferente, porque eu reconheço a minha pequenez, a minha finitude, né? O texto que lemos no início fala particularmente eu acho que nem todos compreendem isso, mas quando um dos textos fala que Deus não viu a baixeza, no caso de Maria, baixeza no sentido de pequenez, de que não é relevante do ponto de vista histórico, do ponto de vista de historicidade. Quando eu reconheço que eu não posso fazer nada, nem no meu cotidiano. Esses dias eu me vi agradecendo a Deus porque eu consegui entregar 2 tarefas. Já tinha feito outras naturalmente, agradecendo, mas aquelas 2 de modo muito especial. As circunstâncias me estavam afetando muito. Eu disse: Senhor, eu dei graças a Deus porque eu pude entregar aquilo em tempo. Oro. Quando preciso escrever, tem vezes que eu travo numa palavra, não sai. Começar um texto, não sai. Eu oro. Para achar um documento, eu não peço a São Longuinho, eu falo com Jesus. Eu paro e o Senhor me ajuda, porque eu preciso disso, tu sabes. Dá tranquilidade à minha mente para isso. E às vezes eu não sei onde a secretária põe, porque é sempre culpa da secretária, né, coitada. E ela nem sabe o que é, ou da esposa, né, ou dos filhos. Na realidade, eu estou querendo mostrar que é o cotidiano que a gente precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso, para as coisas simples. Para as coisas simples. Porque nas simples eu sei que eu terei as maiores, porque o que Ele vai me dar não é para meu prazer tão somente, mas eu entendo que tudo é do Reino, tudo é do Senhor. Que o Senhor nos ajude a aprender essa lição. Você pode ler em casa o texto de Mateus, o texto de Marcos, cruza os 2, mas esteja sempre atento ao ensino de Jesus. Às vezes, numa propaganda de televisão, você aprende aquilo que Deus quer falar. Fiquemos em pé e cantemos Jesus, Pastor Amado. Eu levo. Pode deixar. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor,
igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedisse em nós se cumprirá, e o todo mundo inteiro a ti conhecerá. Pai, te agradecemos pelo teu ensino, pelas Escrituras, e ajuda-nos, Pai, a aprendermos sempre de Ti no cotidiano das nossas vidas. Agora leva-nos em paz, capacita aqueles que à noite terão responsabilidade com as programações de Natal, da cantata infantil, do teatro, Senhor. Abençoai Tua igreja, e que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.